Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. E nós vamos dar continuidade ao nosso plano bíblico em ordem cronológica. Vamos nessa? Lendo aqui em Jó 17, no versículo 1, fala assim: Quase não posso respirar, a minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. Ó Deus, só Tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendesse as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direito ficam horrorizados e me condenam como se fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitados ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é meu pai, e que os vermes são a minha mãe, e que as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para junto descansarmos debaixo da terra? Então, aqui fala... Ainda continua falando desaforo, né? Ele fala: Deus, para que você fechou a mente e o coração dessas pessoas que eram meus amigos e agora vivem me zombando, né? Por quê? Por quê? Por quê? E ele fica nessa metáfora aqui até não dizer mais. E os amigos deles realmente é o que o Jó fala. Então, crentes que ele é o errado da história e que ele precisa se consertar, pedir perdão para Deus, e esse é o único caminho. E agora a reputação dele que foi jogada, né? Foi colocada em jogo. Antes era... Você vê como foi aumentando, né? Antes era a esposa, aí vieram os amigos e agora é a sociedade que está julgando ele, né? Então, realmente, Jó, ele passou por todas as percas possíveis aqui nessa terra, inclusive da sua reputação. E continuando aqui em Jó 18, diz assim: Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cala-se e preste atenção e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo, que somos como animais? Com a sua raiva você só está se ferindo. Será que por você estar zangado o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão a algum lugar? A vida do perverso se acabará com a luz que se apaga, com as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha está escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. A ameaça de todos os lados o deixa apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isso é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. Quem se lembrará mais dele? O seu nome será esquecido na terra. Ele será expulso do mundo dos vivos, e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos sem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor.
Esse é o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Então, Jó realmente passou por uma situação bem constrangedora, né? Aqui o Bildad, ele traz assim coisas importantes também pra gente ver qual é a situação daqueles que não querem servir a Deus. Jó, ele foi usado como um exemplo, embora ele não seja essa pessoa, mas ele é um exemplo do que acontece com quem desobedece a Deus, o que acontece com quem não quer saber de Deus. Embora ele não fez nada, ele foi usado como um exemplo, né? A vida, infelizmente, ele acabou passando por tudo isso. Lá em Provérbios, se você for ler Provérbios, está lá descrevendo uma pessoa má, quais são os frutos que ela vai receber através disso, exatamente como o Bildad está falando aqui. A diferença é que é o Jó que está sendo atacado, né? Como o Vinícius falou, está sendo como exemplo, mas ele não fez. Mas caso ele fizesse, esse seria o proceder, né? De ser mal. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, é muito importante. E vamos nessa. Tchau, tchau.